Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer para configurarmos uma Image View dinamicamente dentro do programa. Então eu tenho um aplicativo aqui que ele tem uma imagem, uma Image View e uma série de botões aqui. Minha pergunta, como é que eu faço para colocar essa imagem aqui? Bom, eu vou lá no meu Android, eu vou no meu arquivo que tem a tela configurada no XML, é o ActivityMain.xml, e aí eu identifico a imagem é o Image View, se chama MG Pergunta, tá? Eu vou nesse campo aqui, se eu quiser configurar de uma maneira fixa, eu vou aqui nesse campo daqui, src compat, e eu escolho então a minha imagem. Essa minha imagem, ele vai na pasta Drawable, tá? E eu escolho a minha imagem, Q8Circ1. O arquivo XML, ele vai se referenciar essa imagem como Drawable Q8Circ1. O ID dela, essa imagem é Q8Circ1. Mas essa imagem corresponde a Q8Circ1.png. Eu dou OK, ele já vai carregar essa imagem aqui fixo. Essa é a primeira imagem que ele vai carregar quando rodar o programa, tá? Se eu for olhar aqui o meu arquivo XML, o Image View, ele se chama IMG Pergunta, e o src está como Drawable Q8Circ1, tá? Então aqui eu tenho configurado de uma maneira fixa o programa. Bom, mas eu não quero exatamente isso, né? Porque eu não quero que essa imagem fique fixa. Como são várias perguntas, eu quero ficar trocando essa imagem. Como eu faria para trocar? Bom, eu poderia fazer o seguinte: essa minha imagem, IMG Pergunta, ela é um Image View. Então eu vou definir minha variável, private image view IMG Pergunta. Eu vou ler a minha variável do meu XML. Então, IMG Pergunta, essa minha variável, ela é um Image View. Eu vou direcionar lá para o meu elemento lá no XML, File View by ID. O ID é r.id.img Pergunta, tá? Porque aqui nós vimos que ele se chama IMG Pergunta, né? E aí eu tenho então IMG Pergunta é Image View, File View by ID. Peguei o meu IMG Pergunta, essa é minha imagem. Como é que eu faço para carregar uma imagem nesse elemento? Bom, eu vou usar a seguinte função, tá aqui já comentado. Eu vou usar a função IMG Pergunta .setImageResource e o endereço dela, que vai se chamar r.drawable, da pasta Drawable, .q8circ1, por exemplo. Aqui eu tenho minha pasta Drawable, eu tenho os meus elementos todos aqui, minhas imagens que eu posso exibir. Eu vou exibir a Q8Circ1, tá? E aí, então, eu vou executar esse programa. Então, veja, ele está carregando a imagem padrão naquele src, mas eu, dentro do programa, eu estou reconfigurando uma nova imagem. Eu estou chamando o elemento img pergunta e usando esse comando aqui, setImageResource, onde eu vou redefinir aquela imagem para esse valor aqui, para essa figura aqui. Esse aqui é o endereço dessa figura dentro da pasta Drawable. Então ele está rodando, ou seja, se eu tiver que carregar Q8Circ2, bastaria eu trocar aqui para 2, Q8Circ3, bastaria eu trocar para 3. Eu poderia ter um programa aqui que fizesse if i igual a 1, chame IMG Pergunta setImageResource r drawable Q8Circ1. If i igual a 2, chame o Q8Circ2, e assim sucessivamente. Aqui eu vou mostrar aqui, só para mostrar aqui, eu vou botar o Circ2, e vocês vão ver que aqui é uma imagem, aqui ele vai chamar a imagem 2 agora. Se eu compilar, ele vai chamar a imagem 2. Então eu poderia dinamicamente mudar a imagem
em função de uma variável do programa, né? Uma variável i do programa, por exemplo. E eu iria chamar diferentes imagens. Então, assim, eu poderia dinamicamente configurar a imagem desse image view aí. Existe uma outra maneira de a gente fazer isso, tá? Eu vou mostrar aqui, logo que ele mostrar a segunda imagem. Então, ele mostrou a segunda imagem. Uma outra maneira de fazer seria é a mesma coisa, tá? Vai dar o mesmo efeito. Eu vou fazer por outra instrução. Seria essa outra instrução aqui. Que ela faz o seguinte, ela vai chamar essa classe bitmap factory, esse método decode resource, vai chamar get resource e o elemento rdrawable e o nome da imagem. Ele vai converter essa imagem em bitmap e depois eu vou carregar image pergunta.setImageBitmap. Eu vou carregar como bitmap. Então aqui, se eu usar o setImageResource, eu tenho que entrar com o ID do recurso. Se eu usar setImageBitmap, eu tenho que entrar com bitmap. E por isso eu tive que fazer a conversão usando esse daqui. Então vai funcionar do mesmo jeito. Também é uma outra maneira de eu carregar dinamicamente a minha imagem. A questão com esse aqui eu faço com uma instrução só. Esse aqui eu vou gastar 2 instruções. Mas ele vai carregar do mesmo jeito. Então eu posso ter, usando uma variável do programa, eu posso ir mudando essas instruções, né, em função de uma variável do programa. E assim, dinamicamente, eu posso variar. Pronto, ele mostrou aqui o Q8 circ1. Então, é assim que pode ser feito a mudança dinâmica